Olá pessoal, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos aí pessoal, a palavra de Deus que está no livro de Efésios, capítulo 3 e o versículo 8, que diz da seguinte forma: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mais uma vez, versículo 8 de Efésios 3, o apóstolo Paulo falando à igreja de Efésios, da época, não é? Na época primitiva e também nos dias de hoje, acerca, para os convertidos, para os que não são convertidos. Efésios 3, versículo 8 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, né? Por que riquezas insondáveis de Cristo, né? E por que foi dada essa graça ao apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, ele foi um grande perseguidor da igreja, ele foi criado ao pé de Gamaliel, um homem instruído na Torá, tá certo? E depois Jesus Cristo encontrou com ele indo a caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele, né? Apareceu uma voz para ele, e ali ele caiu do cavalo, literalmente Jesus o cegou, e ali ele reconheceu o Senhor, e ficou 3 dias em jejum e oração, e depois ele foi ungido, consagrado ao apóstolo, não é? Por intermédio do poder de Jesus Cristo, tá certo? O apóstolo Paulo foi um homem dotado de sabedoria, dotado de graça, de conhecimento, de amor, de benignidade, de autoridade, de mansidão, tá certo? De ciência, presciência de Deus, com poder glorioso, onipotente e onisciente do próprio Deus atuando na vida do apóstolo Paulo. Pelas mãos do apóstolo Paulo, o Deus Altíssimo, Jesus Cristo, operou sinais, prodígios, maravilhas, né? Curas miraculosas, expeliu os demônios, e graças ao Senhor Jesus Cristo, através, usando a vida do apóstolo Paulo, o Evangelho chegou a nós, os gentios, que somos todos aqueles que não é judeu, fora de Israel. Amém? E o que são as riquezas insondáveis, né? Foi dada graça ao apóstolo Paulo para anunciar as riquezas insondáveis do Evangelho. Por que insondáveis? Porque ninguém pode sondar, ninguém pode penetrar nessas riquezas que é o Evangelho, nessas riquezas insondáveis. E o que é essas riquezas insondáveis? É a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus, não é? É a salvação do Cristo que veio na cruz do Calvário, conhecer, fazer notório os mistérios de Cristo, o verdadeiro e único Evangelho de Cristo. E como o crente que está na igreja, que ainda não tem entendimento de Deus, tá certo? Não estou falando do crente que é cheio da graça, esse que seja edificado mais ainda pela sua palavra, mas do crente que ainda não é cheio da graça, que precisa ser cheio da graça. E os que não são crentes também, é preciso que eles venham confessar o Cristo como Salvador, tá certo? Da sua vida, ser batizados, se arrepender dos seus pecados, seguir com Cristo e vir conhecer essas riquezas insondáveis de Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Como isso pode acontecer? Através de um crente convertido, cheio do Espírito Santo, porque esses que não servem a Jesus Cristo não têm o Espírito de Deus. E para chegar ao entendimento, para chegar ao conhecimento da verdade, do verdadeiro Evangelho e ser salvo, só através de um que tem o Espírito de Deus, que tem a sabedoria de Deus e que prega o verdadeiro Evangelho. Porque aí está cheio de falsos profetas, cheio de religiosos, de sabichões, que acham que sabe tudo, mas não sabem nada. Por quê? Não tem o Espírito de Deus. Fala de Jesus e tudo, anuncia um caminho que não é o caminho das boas novas. Parece ser o caminho das boas novas, mas não é, porque eles estão totalmente aniquilados, estão cegos espiritualmente, não ensinam os mandamentos de Deus, né? Intercessor disso, intercessor daquilo que não é, enfim, irmãos, não ensina o verdadeiro caminho. E você que não serve a Jesus Cristo, hoje você está conhecendo o que é as riquezas insondáveis de Cristo, os mistérios de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, diante da grandeza que Deus colocou ele se diminui, dizendo no versículo 8, louvado seja o Senhor, aleluia, a mim, né? A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, o mínimo de todos os apóstolos, né? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, que é o Evangelho, que é conhecer o verdadeiro Evangelho, ser a palavra, crer na palavra, no único Filho de Deus, numa fé inabalável, a verdadeira e única fé,
tá bom? Que você venha conhecer a verdade, venha conhecer essas riquezas insondáveis, que são os mistérios do Evangelho, que só pode ser revelado através da pregação de um verdadeiro, de um convertido, que prega a verdade, uma única fé, um único só batismo, por submergência na água, submersão, tá certo? Arrependimento do pecado, que prega o arrependimento, que prega o Cristo que ressuscitou, que prega a ressuscitação, que prega o Evangelho de Cristo. Cristo vai voltar para buscar a igreja. É necessário que você venha se converter de seus pecados e servir Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, que o brilho do Senhor Jesus Cristo, o resplendor do Espírito Santo, resplandeça sobre sua face, sobre sua família, que seus projetos venham a ser abençoados e bem-sucedidos na presença de Deus, venha receber vida abundante com o verdadeiro Evangelho, se santificando na presença de Deus. Só subirá para o reino eterno aqueles que estão santificados e que estão sacrificando o quê? A verdadeira fé na presença de Deus, né? A oração, o louvor, a adoração, tá certo? Com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você, tu e tua casa, tá bem? Que haja salvação na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Você não se mate que está tentando se suicidar, você que está pensando em perder a cabeça, calma, espere no Senhor, conheça a igreja de Jesus Cristo como, e vá servir a Ele como único suficiente Salvador da sua vida, amém? Deus abençoe a todos, tá certo?